Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Bom dia, juiz Oscar Aníbal Chapan. Tudo bem? Tudo na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Mestre Dinho, Sim. pode falar o dia? Hoje, dia 14 de outubro do ano de 2025. O horário, precisamente, é 0h02. Vamos lá, juiz Oscar. Boa noite. Bom dia, bom dia. Bom dia. Hoje, dia 14 de outubro de 2025, horário 0002 Emilat, forças de 123 países, OTAN, NATO, Pentágono, Comando Sul. Atenção, tropas nucleares. Atenção, guerra mundial nuclear estabelecida na América Central, na América do Sul e no Caribe já está procedendo neste momento a procura de Maduro e Luiz Inácio Lula da Silva. Não há conversa, as autoridades já nos Estados Unidos relataram que não há o que conversar. O Brasil, a Venezuela, 17 países do narcotráfico são alvos contra bombas atômicas nucleares estabelecidas no continente da América do Sul, da América Central e do Caribe. As forças do Exército, Marinha e Aeronáutica, com os bombardeios B-2, estão já em todo o território à procura e à localização de toda vibração, toda monitoramento de como se diz? Monitoramento de toda a logística, fatos e atos e circunstâncias de identificação de radioatividade. Os aviões estão monitorando todos os 17 países à procura das bombas atômicas. E isto já é o combate. Guerra mundial nuclear já se estabelece hoje em toda a América, 17 países. Os países que não abdicarem, se renderem, seus presidentes, 17 cabeças, com os seus feudos, não se entregarem, todos serão abatidos com força letal. Não prisioneiros, se trata de terroristas. Tudo já procedendo a partir das 0h05 do dia 14/10/2025. Se pede
a população que não saia, não transite nas ruas, que não se assome às janelas e que não façam nenhum tipo de opressão ou contenda às autoridades internacionais que estão já nas ruas, nos bairros, nas cidades, à procura destes alvos. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chiappano, árbitro, na função arbitral internacional, Corregedoria Internacional Arbitral, Justiça Paga. Todos já estão identificados. Não reajam, se entreguem imediatamente, porque serão abatidos. A ordem é não prisioneiros. Os alvos que reagirem serão levados no saco. Eis o relatório. Selva! Este é o relatório, mestre. Alguma pergunta? Juiz, estou olhando aqui no editorial da Gazeta do Povo, né, o site da Gazeta do Povo. Achei interessante aqui um editorial. Eu só vou falar aqui só o tema. O tema é o seguinte: para salvar Moraes, Dino monta cilada para bancos. Entendeu, juiz? Sim, já está identificado, mas está tudo já interditado. Não há mais contenda ou certeza em negociar ou estabelecer diretrizes, já que todos os tratados de Basileia estão suspensos, está tudo confiscado. Não há nenhuma possibilidade de haver nenhum tipo de acatar o pleno do Supremo Tribunal Federal. Não tem averbação jurídica mundial. Já foi determinado o alvo: 17 países do narcotráfico, 17 cabeças, e também os seus staffs. Estamos em guerra mundial nuclear. E isto tudo já procede neste momento. As autoridades brasileiras tentaram entrar com diálogo na Casa Branca, mas já passou o tempo, se perdeu o prazo e nós estamos em guerra nuclear mundial. Os alvos já estão postos e já está caindo bomba, está caindo míssil e as tropas já estão em invasão em 17 países. Isto já é o objetivo, alvo desta madrugada. Então, se pede à população que, por favor, não transite, não se exponha, porque já são medidas determinadas de invasão contra o narcoterrorismo em 17 países identificados. Não há mais o que dialogar, não há o que conversar. Eis a determinação. Então se pede, por favor, que todo mundo entenda. Já estão no território, já está havendo os pelotões, os generais em campo, a captura destes inimigos em 17 países do narcotráfico. Mais alguma pergunta, mestre? Ô juiz, na sequência aqui,
Eu achei também interessante, no editorial, um tema curto, o fim de uma era na Bolívia. Efetivamente, a Bolívia já foi invadida, tomada, a partir como se diz, do forte estabelecido na fronteira do Paraguai. O Paraguai já recebeu as tropas, a Argentina. Então o embate já está nas duas tríplices fronteiras: Chile, Peru, Bolívia, Brasil, Paraguai, Argentina e também Iguaçu, Venezuela, Brasil, já estão em combate. Mais alguma pergunta, mestre? Achei interessante aqui o que está acontecendo. Aqui tem um tema aqui, é sobre Trump e Putin. Então, no editorial, é o tema reunião entre Trump e Putin terminou bem para os russos. Será que terminou mesmo? Sim, senhor. Já está estabelecido já que não haverá nenhum confronto bélico de ataque, posto que não vai ser como foi das vezes passadas, em que o Putin estabeleceu que não iria atacar e mandou drones. Se isto proceder de novo, será determinada a extinção, através de guerra mundial nuclear, da Rússia e os aliados. Mais alguma pergunta? Na sequência aqui do editorial, tem um tema aqui: Estados Unidos ajudam a recordar a verdade sobre o mais médicos. Mais métricos? De Cuba, né? Sim, a ilha de Cuba está totalmente cercada. O irmão de Fidel Castro, ele morreu, tá bom. E o povo já se encontra combatendo o regime cubano. E as tropas militares de Cuba já se insurgiram contra o regime. Então, neste momento, estão combatendo, não há luz, não há água e não há comida na ilha de Cuba. Mais alguma? Na sequência aqui do editorial, é um tema, né, que o brasileiro já conhece, o que está acontecendo no Brasil. O tema: fracasso educacional do Brasil começa na infância. Sim, eles falam da lobotomização de toda a massa estudantil, de todos os funcionários da educação que se beneficiaram através de propina. Eles acreditam que fazendo o sistema Black Hawk, o sistema Black Bloc, o sistema de passeata, de balbúrdia, haverá uma resistência. Não procede mais, serão abatidos a bala. Mais alguma pergunta? Em se tratando do presidente da República, o Lula, tem aqui um tema aqui curto,
também editorial da Gazeta do Povo. Tem aqui a capa desse conteúdo com a imagem do Lula, e aqui um tema curtinho: negociadores de mentira. Sim, porque eles são falsa identidade. Não procede com as suas digitais e nem com o seu DNA. São impostores. Então, a presidência da República Federativa do Brasil, o cargo se encontra vago. Abandonaram a presidência da República Federativa do Brasil. Está todo mundo em fuga. Já está todo mundo sendo procurado em todo o planeta. Muitos já fugiram, já saíram do país. Então não há representatividade. Eu mandei para o senhor 2 matérias, as quais já determinam que o Maduro não foi localizado na Venezuela e estão já no monitoramento de 27 estados do Brasil. A procura dele aqui no Brasil e também dos sósias, falsa identidade, do que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, na Europa, em tudo que é lugar. Mais alguma? Sim. Aqui, esse tema aqui fala sobre a OAB. A voz da OAB contra os desmandos do STF. Sim. O feudo, a ORCRIM, estabelecida desde a determinação da Carta da República, em que o senhor Ulisses Guimarães identificou o narcoterrorismo localizado como eu posso dizer, na célula terrorista jurídica OAB, não tem averbação de assinatura do senhor Ulisses Guimarães. Ele mandou imediatamente a OAB se retirar de todo o território da República Federativa do Brasil. Não existe tal representante dos bacharéis, advogados, em todo o território nacional. E ele foi imposto, custou a vida do senhor Ulisses Guimarães. Ele foi assassinado. Mais alguma pergunta? Sempre aqui o tema é que a Gazeta do Povo mostra através aqui do tema, e depois só a gente verifica o conteúdo, mas o juiz Oscar já tá falando o conteúdo em resumo, né? Em resumo. Então, tem o tema aqui do editorial. Em nome do orgulho próprio, Lula prefere prejuízos à economia com tarifas. Já foi determinado que este indivíduo, que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, é um demente, é um louco. As suas respostas, o seu raciocínio, a sua estabilidade, o seu roteiro de se pronunciar perante o planeta, conjuntamente com a PGR, conjuntamente com os fiscais
da CGU, conjuntamente com os representantes tributários da Administração Pública do Brasil, identificam o roubo de todo o capital processado por esta administração de 39 ministérios, de autarquias, de representantes em todos os 27 estados que estão submetidos a praticar o crime que já não existe mais, porque todos eles já foram identificados e serão levados vivos ou mortos, porque estamos em guerra de combate atômico mundial. Mais alguma pergunta? Aqui é uma pergunta que eu acredito que é uma bomba. É uma bomba, mas não é uma bomba atômica. É uma bomba que sempre tá chegando na hora certa para o Congresso Nacional, e se tratando legislativo, o executivo, o judiciário, etc. Mas aqui fala mesmo, a gente pode observar aqui que é sobre a toga. Vaza Toga expõe o sistema chinês de Moraes no TSE e no STF. Exatamente. A empresa que estabeleceu o modus operandi da China em 17 estados, 17 países subordinados à conquista desta ditadura chinesa, já foram identificados. Temos o Kataguiri, deputado federal, que inseriu a declaração da existência da bomba atômica para estabelecer os autores deste flagelo da humanidade, caso encontrado, que já foi encontrada, as bombas atômicas em 27 estados monitorados, e que elas serão aniquiladas a partir das 0h01 do dia 14 de outubro de 2027. Estamos já em guerra mundial nuclear contra a China, o Irã, o Hamas, o Hezbollah, o Estado Islâmico, a Al-Qaeda, as Farc, o OLN, todos os narcoterroristas, todos serão abatidos. E certamente Kataguiri já está sendo monitorado. Mais alguma pergunta? Sim. Essa também já é do conhecimento nosso, né? O editorial aqui, ele fala sobre, com a prisão de Bolsonaro, Moraes afunda ainda mais no abuso. Não há mais acautelamento contra o presidente eleito, porque já está averbado que houve manipulação do Alexandre de Moraes, do Barroso, do Gilmar Mendes, do Fachin, da Carmen Lúcia, da USAID, dos representantes, à época, de 17 multinacionais de defesa dos Estados Unidos da América ao complô de tomar o Brasil, suas terras e suas riquezas. Todos já identificados
e serão abatidos. Não há forma de estabelecer absolutamente nenhum diálogo. Se resistirem, se houver um movimento brusco, todos serão levados no saco, mortos. Estamos em guerra mundial nuclear. A partir das 0h01 do dia 14 de outubro de 2025. Mais alguma pergunta? Tem aqui um tema aqui que a gente vê que isso tudo aqui é o que está acontecendo com o executivo, não só com o executivo. É a covardia aí né, não, é claro que eu não estou generalizando, né, mas o legislativo são os deputados e os senadores. Então, o tema aqui é bem curtinho, juiz Oscar. Uma vingança cara demais. Então, está dizendo aqui que essa vingança aqui está ficando cara para nós, né, juiz Oscar? Né? Não há mais representatividade legal da Carta da República. Em tempo de guerra mundial nuclear, se afasta a Constituição da República Federativa do Brasil, como também de 17 países, do narcotráfico, e se estabelece a supraconstitucionalidade dos representantes legais do Exército, Marinha e Aeronáutica, ofendidos destes déspotas, destruidores, assassinos da população que vive e é refém destes narcoterroristas. Então, o senhor pode identificar que há um silêncio ensurdecedor em todos estes países. O senhor não escuta nada. Ninguém está nas ruas. Já estão sabendo que está estabelecido o toque de recolher. Tudo isto a partir das 0h01 do dia 14 de outubro de 2025. Mais alguma pergunta? Sim, juiz Oscar. Aqui, continuando aqui o editorial, Gazeta do Povo, tem um tema aqui que chama a atenção mesmo. Tá tudo acontecendo aí nesse desgoverno. Soberba protecionista mantém o Brasil no atraso. Sim, mas já estamos resolvendo a partir do dia 14 de outubro de 2025. Identificamos todos os representantes de partido político que não estão alinhados a identificar e a proceder contra estes soberbos déspotas terroristas identificados. Mais alguma pergunta? Aqui, dando sequência, achei interessante aqui, né, que tem aqui um tema... Só um minuto. Tá. Pois não. Tem aqui um tema aqui espetacular. Então, a Gazeta do Povo tá aqui. Esse tema é interessante e real. Restaurar a democracia é tarefa dos brasileiros, no caso do Brasil. Já está sendo restabelecida. Já está empossado desde o dia 9 de outubro de 2025 o presidente eleito
o senhor Messias Bolsonaro, vítima de sequestro, vítima de atentado de assassinato, várias vezes, contra ele e seus familiares, processado por estes terroristas que são alvos do dia 14 de outubro de 2025, a partir das 0h01. Todos são alvos. E o senhor Messias Bolsonaro, ele estará no mandato tampão de interstício, que através do Tesouro dos Estados Unidos da América se posiciona a um cálculo tributário financeiro de 10 anos. Estas tropas permanecerão no local destes 17 países do narcotráfico durante 10 anos. Eles têm... Meus amigos e amigas patriotas, quem vos fala, Mestre Dio. Nesse momento, na madrugada do dia 14 de outubro do ano de 2025, estou, ou melhor, eu estava realizando uma live do Juiz Ascar nível Chapão e a energia foi um apagão. Estou aqui no local, o Juiz Ascar, claro, a transmissão, ele estava transmitindo do Rio de Janeiro, e eu estou aqui diretamente do Brasil, Brasília, e aqui do estado da Bahia. Estou falando da Bahia. Sempre acontece esse apagão aqui na Bahia. Eu não sei o que está acontecendo nessa Bahia, mas eu sei o que está acontecendo. PT não tem competência nem de ser um vereador de qualquer lugar no Brasil, ok? Então, isso é uma vergonha. Vocês petistas, vocês estão acabando, tentando acabar com o Brasil, com corrupção, prendendo inocentes. É o Congresso Nacional. Eu não quero aqui generalizar. Quando a gente fala do Congresso Nacional, a gente está falando do Legislativo, Executivo e Judiciário. A gente vê o que está acontecendo aí com cada presidente aí, né? Cada presidente, ok? No caso, né, deputado, o presidente da Câmara dos Deputados e o presidente do Senado. Vocês são irresponsáveis, vocês não são patriotas, vocês estão juntos com os terroristas, traficantes e comunistas. Então a gente vê a situação no Executivo. A gente pode observar também o respeito que qualquer patriota tem pelo STF, mas o que está acontecendo não com o STF, são alguns ministros que estão fazendo aquilo que não deveria fazer, ou melhor, cada ministro desse que está praticando aí essa ditadura sem vergonha, essa ditadura que está mostrando ao mundo que nós brasileiros, patriotas, nós somos gente que gosta de gente. Portanto, meus amigos e minhas amigas, foi encerrado a live que eu estava realizando com o Juiz Ascar nível Chapão.
Logo, quando, né, a luz chegou, eu não tinha mais, né, aquele... É claro, né, que tudo é feito pela internet, ok? Então é o seguinte, então eu estou aqui em nome de Jesus encerrando essa live do Juiz Ascar no Chapano do dia 14 de outubro do ano de 2025. Bom dia, boa tarde, boa noite ao planeta Terra, especialmente aos patriotas. Atenção, Brasil! Atenção, Estados Unidos, Israel! Trump, toma conta disso logo, Trump! Põe logo para, né? Para salvar o nosso Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Na sequência, vamos assistir às matérias que o juiz Oscar Aníbal Chapano envia para o mestre Dinho todos os dias. E nesse momento, nós acabamos de assistir a live do juiz Oscar Aníbal Chapano, hoje dia 14 de outubro do ano de 2025. Vamos lá, as matérias. Vamos na sequência, as matérias que o juiz Oscar Aníbal Chapano, inclusive fala do meu xará Edmundo na Venezuela, que já tomou posse. Vocês irão assistir também essa matéria, ok? Terça-feira, 14 de outubro, 7h21. Terça-feira, 14 de outubro de 2025, 7h21. Atenção, atenção. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapano, interventor em 17 países narco-estados na América Central, na América do Sul e no Caribe. Já temos a intervenção dos Estados Unidos da América, da Secretaria do Tesouro dos Estados Unidos da América, do Estado de Segurança Nacional, OFAC, Lei Magnifici, Lei Rico Antimáfia, a identificação de falsa identidade na Presidência da República Federativa do Brasil. Todos estes trabalham para o Foro de São Paulo, Grupo de Puebla, Associação de Narcoterroristas estabelecidos em Cuba, Irã, China, Rússia, Hamas, Hezbollah, Estado Islâmico, Al-Qaeda, em 27 estados da República Federativa do Brasil. O Congresso, o Parlamento, o Senado, a Câmara de Deputados, os partidos políticos estão envolvidos no maior crime intelectual e de tutela e curatela de falsa identidade para o conluio, para o motim, para a espionagem, para estabelecer a tortura, medidas opressivas e imorais, cobranças de impostos, default financeiro mundial, roubo perpetuado contra 196 países através de representatividade, default público mundial por estes elementos que já perderam a representatividade consular nos Estados Unidos da América. Então o Brasil, ele é um inimigo mundial.
e todos eles serão levados à prisão, todos identificados. Então, os Estados Unidos da América está em guerra com o Brasil, guerra mundial. Estamos determinando a prisão de 17 elementos localizados na América Central, no Caribe e na América do Sul, que trabalham para o Grupo de Puebla, Foro de São Paulo, Cartel dos Soles, através de Força Letal, Exército, Marinha Aeronáutica de 123 países, do Comando Sur, da NATO, da OTAN, do Pentágono. Tudo isto hoje, dia 14 de outubro de 2025. Estamos determinando a prisão imediata, onde se encontre a falsa identidade Luiz Inácio Lula da Silva, Alcolumbre, Hugo Mota, representantes de partidos políticos, todos envolvidos, governadores, prefeitos, todos envolvidos, e também a dos militares, dos dragões do Irã, do Hamas, do Hezbollah, a dos militares da China, da Norte-Coreia, do Irã, da Rússia, todos já a serem levados ao calabouço. Estamos informando que temos que libertar o continente da América Central, América Caribe e América do Sul. Estamos em guerra mundial nuclear. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chiappano, arbitragem internacional, na investigação dos planos quinquenais da ORCRIM, da Associação da Cleptocracia, Sociedade de Ladrões, em planos quinquenais da ONU. Todos os envolvidos, todos os países envolvidos do planeta também estão com a mesma sorte. E todos identificados. E todos serão levados, aqueles que cometeram crime contra a segurança nacional dos Estados Unidos da América, como também os que cometeram crimes contra os próprios países, e a pena é capital, pelotão de fuzilamento. Então, por favor, ajudem com as determinações. Este plágio acaba hoje. Arrebentaram com a economia. Estão matando nos hospitais, estão matando de fome a população. Já está tudo identificado. E pretendiam, no Brasil, exterminar com 2.300.000 favelas. Tudo identificado. Então já estamos procedendo. Não ficará ninguém que está com provas irrefutáveis de investigações desde 1990 até 2017, deste conglomerado, desta organização estabelecida pelo governo Biden, Obama, Clinton e Bush, da USAID. Tudo já com fartas provas. Já estamos procedendo. Conforme determinação, meu Pix de sobrevivência é meu e-mail, oscaranibalchiappano@gmail.com. Meu Pix de sobrevivência é meu CPF, 510-466-447-34. Meu Pix de sobrevivência é meu celular, WhatsApp, telefone 5521 997420789. Por favor, nos ajudem. Gratidão. Saibam, não tem nada a temer. Isto sempre acontece, só que não é publicitado. Desta vez, foi em âmbito de 17 países do narcotráfico mundial. Já estamos procedendo através de Força Letal. Tenham
uma boa terça-feira, 14 de outubro de 2025. Horário, 7h29. Que a gente vai falar, né, aqui agora, traz uma série de fatos que o governo americano alega que configuram violações de direitos humanos no Brasil. Menciona, como você disse, o presidente Lula, menciona o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. A gente separou alguns dos principais trechos. Então, no primeiro trecho, o relatório diz o seguinte, que a situação dos direitos humanos no Brasil piorou durante o ano. Menciona o que chama de relatos confiáveis de assassinatos arbitrários ou ilegais. Fala também em tortura, prisões e detenções arbitrárias. Menciona restrições graves à liberdade de imprensa, incluindo violência ou ameaça de violência contra jornalistas. Na mesma categoria, Júlia, o relatório diz o seguinte, diz que o governo prejudicou o debate democrático ao restringir o acesso a conteúdos online considerados prejudiciais à democracia, suprimindo de forma desproporcional a liberdade de expressão dos apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, bem como de jornalistas e políticos eleitos. Existe uma categoria... Porque os Estados Unidos afirmaram que a situação dos direitos humanos no Brasil se deteriorou. É a conclusão que está no relatório anual publicado pelo Departamento de Estado americano. Aí o documento critica a gestão Lula e diz que o Brasil cerceia a liberdade de expressão da oposição dos bolsonaristas e cita o ministro Alexandre de Moraes. Candice, boa tarde para você. Boa tarde, Júlia, tudo bem? Boa tarde aos meus colegas, para quem está em casa. Esse relatório, Júlia, é uma exigência do Congresso americano há mais de 4 décadas, que o Departamento de Estado tem que produzir, divulgar, e fala sobre vários países, entre eles o Brasil. Dedicou uma boa parte, a parte do Brasil, uma parte bastante extensa, e é sobre ela que a gente vai falar. Aqui agora traz uma série de fatos que o governo americano alega que configuram violações de direitos humanos no Brasil. Menciona, como você disse, o presidente Lula, menciona o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. A gente separou alguns dos principais trechos. Então, no primeiro trecho, o relatório diz o seguinte, que a situação dos direitos humanos no Brasil piorou durante o ano. Menciona o que chama de relatos confiáveis de assassinatos arbitrários ou ilegais. Fala também em tortura, prisões e detenções arbitrárias. Menciona restrições graves à liberdade de imprensa, incluindo violência ou ameaça de violência contra jornalistas. Na mesma categoria, Júlia, o relatório diz o seguinte, diz que o governo prejudicou o debate democrático ao restringir o acesso a conteúdos online considerados prejudiciais à democracia, suprimindo de forma desproporcional a liberdade de expressão dos apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, bem como de jornalistas e políticos eleitos. Existe uma categoria...
O fim da ditadura do Brasil. O fim da ditadura no Brasil. Pedido de captura de Alexandre de Moraes chega à Casa Branca. Trump vai autorizar, disse Taza Pandonha, assessora de Trump. Confia em Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. De pessoas conhecidas e tinha 3 generais lá. E os 3 generais aqui vazou essa informação e ainda falou: a gente não pode falar nada porque o crime está dentro do governo. E eu dizendo a eles: vocês são muito covardes, vocês têm que denunciar isso é muito grave. O que os generais falaram? 3 generais, eu nem sei o nome dessas bosta, desses melancias, que a gente tá nessa situação por causa de gente covarde como essa gente. Esses 3 me fizeram de boi de piranha, porque eu ouvi e falei o que eles falaram. Eu não ia inventar uma coisa dessa na minha cabeça. O meu post foi: vocês sabiam que o Alexandre de Moraes foi visitar o Marcola na cadeia? O que é que o ministro do STF tem a conversar com um bandido? O PCC está dentro do STF. Esse foi o meu post. Tá lá no processo. Tá no processo. Se isso fosse mentira, ele ia mobilizar o Brasil, o governo, uma cúpula de bandidos para me sequestrar nos Estados Unidos por causa de uma mentira. Que ele diz que é mentira, que pelo jeito não é. Porque o que ele tem a esconder? Por que ele não vem? Por que ele não me processou? Por que ele não falou que era mentira? Por que ele não fez, como é que fala aquele negócio, injúria, né, difamação? Me processa. Ele não fala que é mentira, me processa. O cara me meter na prisão, cancelar meu passaporte, mandar jagunços me sequestrar, pra saber, sabe lá o quê? O fazer o quê comigo? Me matar? Sumir comigo? Me meter numa prisão pra eu apanhar? Porque eu ia apanhar até morrer dentro de uma prisão. O cara mandou me sequestrar. Mandar a Polícia Federal aqui me sequestrar. Eu estava numa casa de pessoas conhecidas e tinha 3 generais lá. E os 3 generais aqui vazou essa informação e ainda falou: a gente não pode falar nada porque o crime está dentro do governo. E eu dizendo a eles: vocês são muito covardes, vocês têm que denunciar isso é muito grave. O que os generais falaram? 3 generais, eu nem sei o nome dessas bosta, desses melancias, que a gente tá nessa situação por causa de gente covarde como essa gente. Esses 3 me fizeram de boi de piranha, porque eu ouvi e falei o que eles falaram. Eu não ia inventar uma coisa dessa na minha cabeça. O meu post foi: vocês sabiam que o Alexandre de Moraes foi visitar o Marcola na cadeia? O que é que o ministro do STF tem a conversar com um bandido? Verdade. O PCC está dentro do STF. Esse foi o meu post. Tá lá no processo. Tá no processo. Se isso fosse mentira, ele ia mobilizar o Brasil, o governo, uma cúpula de bandidos para me sequestrar nos Estados Unidos por causa de uma mentira. Que ele diz que é mentira, que pelo jeito não é. Porque o que ele tem a esconder? Por que ele não vem? Por que ele não me processou? Por que ele não falou que era mentira? Por que ele não fez, como é que fala aquele negócio, injúria, né, difamação? Me processa. Ele não fala que é mentira, me processa. O cara me meter na prisão, cancelar meu passaporte, mandar jagunços me sequestrar, pra saber, sabe lá o quê? O fazer o quê comigo? Me matar? Sumir comigo? Me meter numa prisão pra eu apanhar? Porque eu ia apanhar até morrer dentro de uma prisão. O cara mandou me sequestrar. Mandar a Polícia Federal aqui me sequestrar.
eu estava numa casa de pessoas conhecidas e tinha 3 generais lá. E os 3 generais aqui vazou essa informação e ainda falou: a gente não pode falar nada porque o crime está dentro do governo. E eu dizendo a eles: vocês são muito covardes. Vocês têm que denunciar isso é muito grave. O que os generais falaram? 3 generais, eu nem sei o nome dessas bosta, desses melancias, que a gente tá nessa situação por causa de gente covarde, como essa gente. Esses 3 me fizeram de boi de piranha, porque eu ouvi e falei o que eles falaram. Eu não ia inventar uma coisa dessa na minha cabeça. O meu post foi: vocês sabiam que o Alexandre de Moraes foi visitar o Marcola na cadeia? Se perguntou por que nenhum país árabe abriu suas portas para os refugiados palestinos? Bom, aqui podem estar alguns motivos. Quando os palestinos entraram no Líbano, causaram uma guerra civil e disseminaram armas e o caos até hoje. Entraram na Jordânia e tentaram derrubar o rei da Jordânia no que ficou conhecido como Setembro Negro. Entraram na Síria e mataram o povo sírio e cavaram túneis na cidade da Síria de Goutá. Entraram no Egito e mataram os soldados egípcios e os massacraram no deserto de Sinai. Entraram no Kuwait para trabalhar. E quando Saddam Hussein invadiu o Kuwait, eles ficaram do lado do Saddam Hussein e contra o Kuwait, que os acolheu. Entraram no Iraque e se tornaram bombardeiros suicidas, explodindo mercados populares em Bagdá. Entraram na Europa como refugiados e hoje estão se manifestando nas ruas e causando caos e violência contra os moradores do país. 14 de outubro do ano de 2025. E fizeram o que eu testemunhei. 15 horas e 38 E aí, minutos. você aceitaria eles no seu país? Você já se perguntou por que nenhum país árabe abriu suas portas para os refugiados palestinos? Bom, aqui podem estar alguns motivos. Quando os palestinos entraram no Líbano, causaram uma guerra civil e disseminaram armas e o caos até hoje. Entraram na Jordânia e tentaram derrubar o rei da Jordânia no que ficou conhecido como Setembro Negro. Entraram na Síria e mataram o povo sírio e cavaram túneis na cidade da Síria de Goutá. Entraram no Egito e mataram os soldados egípcios e os massacraram no deserto de Sinai. Entraram no Kuwait para trabalhar. E quando Saddam Hussein invadiu o Kuwait, eles ficaram do lado do Saddam Hussein e contra o Kuwait, que os acolheu. Entraram no Iraque e se tornaram bombardeiros suicidas, explodindo mercados populares em Bagdá. Entraram na Europa como refugiados e hoje estão se manifestando nas ruas e causando caos e violência contra os moradores do país. Entraram em Israel para trabalhar e fizeram o que eu testemunhei em 7 de outubro. E aí, você aceitaria eles no seu país? Você já se perguntou por que nenhum país árabe abriu suas portas para os refugiados palestinos? Bom, aqui podem estar alguns motivos. Quando os palestinos entraram no Líbano, causaram uma guerra civil e disseminaram armas e o caos até hoje. Entraram na Jordânia e tentaram derrubar o rei da Jordânia no que ficou conhecido como Setembro Negro. Entraram na Síria e mataram o povo sírio e cavaram túneis na cidade da Síria de Goutá. Entraram no Egito e mataram os soldados egípcios e os massacraram no deserto de Sinai. Entraram no Kuwait para trabalhar. E quando Saddam Hussein invadiu o Kuwait, eles ficaram do lado do Saddam Hussein e contra o Kuwait, que os acolheu.
Fazer uma descoberta que vai mudar o mundo da forma como você conhece. Eles acabaram de descobrir um chip que pode enterrar o 5G e tem o tamanho de uma unha, é sério. Um chip de laboratório já bateu a marca de 100 gigabits por segundo. Pra você ter uma ideia de quão absurda é essa informação, isso significa 10 mil vezes mais rápido do que o 5G do seu celular. 10 mil vezes. Ele é minúsculo, mas o impacto que pode ser gerado é gigantesco. Basicamente, ele faz o 5G parecer uma internet de escada. É como comparar um avião supersônico com um patinete. Segundo a pesquisa publicada na Nature, 1000 celulares equipados com esse chip poderiam transmitir vídeos 8K ao mesmo tempo, sem perda de desempenho. É um nível de velocidade e estabilidade que a gente simplesmente não conhece na prática. Esse chip foi desenvolvido por cientistas da China e dos Estados Unidos. Ele opera em 9 bandas diferentes, de 0.5 a 110 GHz, ou seja, cobre todo o espectro sem fio. Na prática, isso significa que ele se adapta ao ambiente sozinho. Funciona bem tanto numa fazenda isolada quanto num show com 50 mil pessoas. E tudo isso com 1.7 por 11 milímetros. A chave está numa tecnologia chamada fotônica eletrônica. O chip converte sinais de rádio em luz, processa com moduladores ultra rápidos e depois devolve isso como dado sem fio. O resultado? Menos interferência, mais estabilidade e muito mais velocidade. O professor Wang Xinjun, da Peking University, disse o seguinte: antes o sinal ficava espremido numa pista só. Agora ele muda de faixa sempre que precisa, como numa superestrada digital. A previsão é que o 6G só comece a se tornar realidade a partir da próxima década. Os cientistas ainda querem reduzir ainda mais o tamanho do chip, melhorar a eficiência energética e incluir inteligência artificial para que ele se adapte em tempo real. Esse chip pode ser a base de uma internet 10 mil vezes mais rápida, confiável e inteligente do que a gente conhece. E se confirmado em escala, com certeza será o salto mais relevante da década em telecomunicações. Um avanço que abre caminho para inteligência artificial em tempo real, rede sem latência e integração massiva de dispositivos. Você quer ficar um passo à frente do mercado, acompanhar esse tipo de notícia em tempo real, sem depender dos mecanismos da mídia tradicional? Entra agora no Mercado Descodificado. Lá estão todos os meus conteúdos exclusivos, a minha leitura de cenário de mercado e tudo que importa para você tá um passo à frente. O link tá lá na bio. O que você achou de tudo isso? Deixa aqui seu comentário. Até mais! Cientistas acabaram de fazer uma descoberta que vai mudar o mundo da forma como você conhece. Israel mata ao primeiro-ministro Houthi e vários ministros em ataque aéreo. Bomba mais bomba. Israel está enviando bomba mais bomba. O nome dela é Viviane Barsi. Ela é formada em publicidade, mas ela decidiu trocar de área e agora seguiu pro ramo do direito. Ela não construiu uma carreira acadêmica, também não passou pela magistratura, não fez o seu nome em concursos públicos, também não passou pelo Ministério Público. Ou seja, ela não fez uma carreira natural de grandes juristas. Ela era apenas mais uma entre milhares de advogados no Brasil. Mas aí aconteceu algo curioso. O escritório dela começou pequeno, sem grande expressão, e de repente, uma ascensão dentro do judiciário nunca antes visto. Com todo o seu esforço e articulação, ela conquistou clientes bilionários, como o Banco Master, também as grandes empresas de plano de saúde, Aqualicorp, Rapvida também. Hoje, o escritório da Viviane tem mais de 30 processos tramitando dentro do STF. Nada mal para quem não tinha uma trajetória destacada dentro do meio jurídico. Ela foi um crescimento meteórico, quase um feito de mágica. Aí a gente pode se perguntar, será que tudo isso foi coincidência? Bom, é difícil de acreditar, mas o Brasil nada surpreende. Ah, não posso esquecer, ela também é esposa do atual ministro do STF, Alexandre de Moraes. Mas isso é só um mero detalhe, né? Você sabe quem é essa mulher? O nome dela é Viviane Barsi.
Ela é formada em publicidade, mas ela decidiu trocar de área e agora seguiu pro ramo do direito. Ela não construiu uma carreira acadêmica, também não passou pela magistratura, não fez o seu nome em concursos públicos, também não passou pelo Ministério Público. Ou seja, ela não fez uma carreira natural de grandes juristas. Ela era apenas mais uma entre milhares de advogados no Brasil. Mas aí aconteceu algo curioso. O escritório dela começou pequeno, sem grande expressão, e de repente, uma ascensão dentro do judiciário nunca antes visto. Com todo o seu esforço e articulação, ela conquistou clientes bilionários, como o Banco Master, também as grandes empresas de plano de saúde, a Qualicorp, Hapvida também. Hoje, o escritório da Viviane tem mais de 30 processos tramitando dentro do STF. Nada mal para quem não tinha uma trajetória destacada dentro do meio jurídico. Ela foi um crescimento meteórico, quase um feito de mágica. Aí a gente pode se perguntar, será que tudo isso foi coincidência? Bom, é difícil de acreditar, mas o Brasil nada surpreende. Ah, não posso esquecer, ela também é esposa do atual ministro. Fala, meus queridos, Lula exorcizado pelo Papa, pediu bênção e levou um não dentro da fuça. O bafo de Pitu levou um não, ainda saiu chorando dizendo que o Papa agora é amigo dele. Eu pergunto a você, se fosse amigo, teria levado um não dentro da fuça? O que realmente aconteceu é que ele foi exorcizado, isso sim. O Papa deve ter tirado o demônio da cachaça de dentro dele. Vamos falar sobre isso. Também vamos falar sobre o Chiquini. O Chiquini revela uma bomba. Já que esse Guilherme Amado, ele insiste em pronunciar... Ele leva uma bomba sobre Guilherme Amado. Também vamos falar sobre a Globo. Ari, você... Jornalista da Globo esqueceu o microfone ligado e falou aquilo que está no coração dela. Desculpas profundas. Também vamos falar sobre o Lula. O Lula e o erro, né? O erro, a maldade de atacar Israel. Como eu falei para você, ficou provado que a direita é luz e a esquerda é treva. Direita é Israel, esquerda pró-Hamas, pró-terroristas. Vamos falar sobre isso, também vamos falar sobre isso. Chegar, a defesa pediu, mas o ministro Alexandre... A defesa pediu a soltura do presidente Bolsonaro, mas o Alexandre de Moraes parece que não quer soltar o nosso querido presidente. Seja de uma reunião até sexta-feira, na própria... Também vamos falar sobre essa reunião que o governo brasileiro faz com o governo dos Estados Unidos, ver se baixa a tarifa. Será que a tarifa vai baixar? Ou outras televisões da grande mídia? Vamos falar também sobre o bispo, que faz mais uma, que coisa maravilhosa. Falei, mas ministro... A da Mortadela Lima também vai falar algumas coisas. O negócio está tão freio... Olha... que até a Globo está dizendo que Alexandre de Moraes errou, para você ver o nível que nós estamos chegando. E também temos um dos reféns, pessoal, olha isso. Ele estava cavando sua própria sepultura e ele foi solto. Galera, é isso aí. Eu sou o Fábio. Se você não deu o seu joinha, dê o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Vamos alcançar o maior número de pessoas possível. Faça aqueles 4C. Curta, comente, compartilhe, contribua com o nosso canal. Vá no comentário e diz para mim, você acha que o Lula realmente virou amigo do Papa? Sim ou não? Pessoal, dá o joinha pra gente chegar a 22 mil joinhas. Se cada um de vocês der um joinha, chegaremos a 22 mil joinhas para que a gente faça o programa 22 minutos com o Fábio todos os dias às 6 horas da manhã. Vamos começar aqui com o Chiquini, jogando direto na cara essa bomba. Olha isso aqui. Guilherme Amado, ele insiste em pronunciar o nome do Felipe Martins. Eu vou escancarar ele agora a todo o Brasil. Eu vou dar um fato agora com exclusividade de quem é esse canalha que foi um dos responsáveis pela prisão injusta de Felipe Martins. Todos sabem que ele utilizou o token do jornal Metrópolis para fazer uma matéria falsa que deu causa à prisão de Felipe Martins. Mas não para por aí. Olhem só o que o Brasil vai saber agora. No mesmo ano que esse indivíduo fez isso, a ONG que ele é diretor recebeu 400 mil reais da USAID. Exatamente isso. Agora,
Será que ele fez essa matéria a pedido da USAID? A pedido do próprio Metrópolis? Fato é que você será processado. Não tenha dúvida que você será processado e todos que o auxiliaram, seja essa ONG, seja o Metrópolis, seja quem for, serão processados também. A conta vai chegar para você, cidadão. Brasil, vejam isso. Esse indivíduo é diretor de uma ONG que recebeu R$400 mil da USAID em 2023, nas proximidades da data que esse canalha divulgou uma matéria falsa utilizada para prender injustamente Felipe Martins, tá bom? Agora o Brasil sabe quem é você, cidadão, e o Brasil ainda vai comemorar algemas no seu pulso. Pode ter certeza disso. Pessoal, o que vocês acham disso? Vocês acham que USAID está por trás desse pedido? Ou vocês acham que o AM está por trás desse pedido? Eu estou falando o pedido não da matéria, mas eu estou falando o pedido daquela pessoa que mudou, que falsificou, que fraudou a entrada do Felipe Martins. O que você acha? Quem é que pagou para aquela pessoa? Vai no comentário, coloca aí que eu quero ver. Isso aqui é uma bomba. Mas falando de jornalistas que estão fazendo esse tipo de trabalho, olha esse jornalista, essa jornalista aqui. Ari, você é o espírito de Davi, de Mateus. Você é o espírito de Israel. Nós o saudamos, todos nós o saudamos. Nossa. Eu espero que o diabo tenha... Aí cortou. A jornalista falou, nossa senhora, eu espero que o diabo... O que você acha que ela falou no final? Vai no comentário e coloca pra mim. Ela falou assim, nossa senhora, eu espero que o diabo... Aí para. Pera aqui, nossa senhora, eu espero que o diabo tenha... Eu espero que o diabo tenha... E ela para. Aí o microfone é cortado. O que vocês... completem a frase. O que você acha que essa jornalista falou? Complete a frase. Falando em jornalista, eu tenho uma outra jornalista. Acho que é essa aqui. Olha isso aqui. And I think, for sure, people who start to talk to the hostages who've only just... Ela está falando assim, eu acho que eu tenho certeza, as pessoas que falaram com os reféns, que eles estão sendo soltos, eles vão ficar tudo bem, mas vai levar tempo. Vai demorar bastante tempo para eles se recuperarem de tudo que aconteceu. Fisicamente e mentalmente. Quer dizer, foi 2 anos muito ruim, 2 anos terrível para eles. You know, they're probably being treated better than the average Gazan because they are the pawns and the chips that Hamas... Ela fala assim, os reféns provavelmente estavam sendo tratados de formas muito melhor do que o povo de Gaza. Pessoal, a jornalista da CNN disse ao vivo, no momento em que os reféns estavam sendo soltos, que os reféns devem ter sido, eles foram mais bem tratados do que o pessoal de Gaza. Essa jornalista, que é o nível do jornalismo mundial hoje, sabia que as mulheres reféns foram violentadas o tempo todo? Eu quero botar esse vídeo aqui para você entender. Esse vídeo, esse rapaz que foi um refém estava cavando a sua própria cova. Eles forçaram para que ele cavasse sua cova, aonde ele seria enterrado. חופרת הקבר, קבר שמיד מבחינתי לי נחלש
mas Deus o salvou e ele está com a família. Imagina você, disso, אני אעשה עכשיו, עופר את הקבר. הקבר שמיד מבחינתי לי, נפלא. ele disse, eu estou cavando a minha própria cova, me forçaram a cavar minha própria cova, cada dia meu corpo torna-se mais fraco. E essas mensagens, pessoal, elas eram divulgadas e a família via. Então, ele sabia que ele iria morrer e foi solto. E me vem jornalista falar uma coisa dessa, que as pessoas de Gaza estavam sendo mais bem tratadas. Quer dizer, que os reféns estavam sendo mais bem tratados do que o povo de Gaza. Um absurdo total. Vamos lá. O Lula e a sua boçalidade total. Vamos ver a questão do Lula aqui. Pera, deixa eu pegar aqui esse aqui. Lula. Desculpa, eu vou ter que mostrar aqui um vídeo do Lula. Não tem problema com Israel. O Brasil tem problema com Netanyahu. Não, o Brasil não tem problema com Netanyahu. Quem tem problema com Netanyahu é você. Você não é o Brasil. Você é um bosta que foi, que tomou a presidência na força. Mas o povo brasileiro, nós não temos nenhum problema com Israel. Quem tem problema com Israel é você. Quem tem problema com Netanyahu é você, não é o Brasil. Olha que Netanyahu não for mais governo, não haverá nenhum problema entre o Brasil e... Na hora que o Lula não for mais governo, não terá nenhum problema com o Brasil e Israel. Israel que sempre tiveram uma relação muito boa. Sempre tiveram uma relação ótima, até o Lula ser presidente. Nós sabemos o papel que o povo judeu tem feito, inclusive... Nós sabemos que você é um antissemita e a própria oposição do Netanyahu diz claramente que não existe genocídio. Então, contra a atitude do Netanyahu. Não. Até a oposição de Israel aplaude a atitude do Netanyahu. A atitude do Netanyahu tem sido aplaudida por todos eles. Vamos lá, CNN falando sobre isso. Professor, agora os Estados Unidos são a maior potência e serão ainda durante muito tempo. Mas uma coisa é você se sentir ameaçado pelo Japão e perceber que era um ganha-ganha. Uma coisa é você ser ameaçado pela Coreia e perceber que é um ganha-ganha. Eram parceiros de comércio nessa grande globalização. Porque o capitalismo era como a piscina das crianças. Cabe mais japonês, cabe coreano, cabe uns alemães. Mas e se entrar um elefante na piscina das crianças? Que é a China. Nos anos 80 a ameaça era o Japão. Foi absorvido, incorporado e integrado. Agora a ameaça é a China, é um elefante. Como é que absorve na piscina das crianças um elefante? A China virou, por ser o capitalista mais agressivo do mundo, a maior planta industrial, a maior complexo de manufatura do mundo. Ela não é uma ameaça só aos americanos, ela está engolindo o mundo inteiro. É o elefante na piscina das crianças. Botou uma pata, amassou 6 crianças, botou outra pata, mais 18, sentou na piscina, matou 36. São 1,5 bilhão de pessoas, sem sindicato, sem previdência social, sem legislação trabalhista, sem férias. E eles fazem tudo mais barato, mas eles estão criando mais riqueza que os ocidentais. Porque os ocidentais, os gregos querem tirar férias por 6 meses. Os franceses querem se aposentar aos 14 anos. Não está dando. Um sistema político fechado superou um sistema aberto. Isso é equivalente a Esparta derrotou Atenas. A civilização grega entrou em declínio porque os guerreiros venceram os mais civilizados. Antecipar as grandes transformações econômicas sempre foi decisivo para tomar melhores decisões estratégicas. Em minha aula magna, o liberalismo sob ataque, nós vamos abordar esses assuntos e vamos desvendar as forças que estão reconfigurando a organização. Vamos entender como essas mudanças influenciam famílias, empresas e nações, incluindo o Brasil. Para se inscrever, basta tocar no botão abaixo e garantir o seu ingresso. Que vem essa posição histórica até do petismo, do presidente Lula em relação, tanto em relação à Palestina quanto em relação a Israel? Um movimento contestatório ao imperialismo norte-americano e seus proxies pelo mundo, né?
uma visão dos anos 70, uma visão que não cabe na atualidade. O presidente Lula deveria pedir desculpas profundas e amplas ao povo de Israel pelo que ele falou, e falar que não tem relações com o atual líder de Israel é falar que não quer ter relações com Israel. As forças políticas que representam no regime democrático israelense o apoio a Netanyahu devem ser respeitadas, e a presença destas forças permanecerá no cenário político israelense. Então, manter relações oficiais, manter relações estáveis, manter relações positivas com um país com o qual o Brasil tem vínculos históricos e que tem investimentos e que tem relações de inovação e de comércio, é essencial para o Brasil. Então, o presidente poderia fazer esse gesto e, sem se intrometer nos assuntos da região, sem tomar partido, para o bem do Brasil. O Brasil não tem que tomar qualquer tipo de predileção naquela região, tem que tomar predileção contra os seus interesses comerciais, de investimentos e de vínculos que levem a uma inserção melhor do Brasil no mundo. O professor também é um idiota, porque o Brasil deveria se tomar lado do bem, o lado da luz e não o lado das trevas, como está tomando agora. Mas, ao menos ele falou que Lula é um imbecil, ao menos isso. Aí na questão do Bolsonaro, o Alexandre de Moraes nega a soltura do Bolsonaro. Então, Israel soltou todos os reféns, o Bolsonaro continua sendo refém no Brasil. Acaba de chegar, a defesa pediu, mas o ministro Alexandre de Moraes negou revogar a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. Portanto, Alexandre de Moraes decide, seguindo a manifestação da Procuradoria-Geral da República, que é para manter a prisão domiciliar e também para manter todas as cautelares, ou seja, pela decisão do ministro Alexandre de Moraes, além da prisão domiciliar mantida, estão mantidas as proibições de usar celular, redes sociais e continua a retenção do passaporte. Tudo isso, segundo a decisão, para evitar o risco de fuga e também buscando assegurar a lei. Sim, o risco de fuga você ter uma rede social. Risco de fuga. Se você tiver um YouTube ou então um X, é risco de fuga. Mas aí o problema é que eles esqueceram de combinar na Globo, porque a própria Globo diz que essa prisão é ilegal. Olha só isso aqui. Um inquérito para saber se ele estava colaborando com o filho dele, que também era alvo de inquérito, na tentativa aí de coagir a justiça brasileira com a ação no curso do processo. O Ministério Público olha todas as provas, decide realmente fazer a denúncia contra o Eduardo Bolsonaro, mas não denuncia o Jair Bolsonaro ao Supremo. Com base no que, então, se mantém a prisão preventiva dele justificada por esse inquérito? Ele não vai ser denunciado, ou talvez ele seja num futuro. Que outra informação que vai surgir? Vão ficar esperando para, quem sabe, um dia surgir uma informação que justifique a denúncia dele? Não é assim que costuma funcionar um inquérito no nosso país, né? Uma prisão por tempo indefinido, porque talvez... Não, é assim que funciona na Suprema Corte. Surja algum elemento que justifique uma denúncia posteriormente. Então cria-se uma situação que apenas dá vazão e dá justificativa aos defensores do Bolsonaro e aos críticos do Supremo, que estão dizendo, olha como esticam a lei com tudo para manter o Bolsonaro preso aqui. Lembrando, hein, que às vezes na cabeça de muita gente tudo se mistura, né? Ele acabou de ser condenado na trama golpista, mas ainda não terminou, tem um espaço ainda para recursos. Ele não está sofrendo a punição ligado àquela condenação. Ele está numa prisão preventiva porque ele descumpriu, e vamos lembrar, descumpriu cautelares no mínimo questionáveis sobre ele não poder postar nada nas redes sociais, inclusive terceiros postarem dele nas redes sociais. Descumpriu isso, foi parar na prisão domiciliar, o inquérito já não resultou na denúncia contra ele, mas mesmo assim ele segue ali. Então me parece uma situação que é aquele prato cheio desnecessário que se dá para todos os críticos do judiciário no Brasil. Sendo que a situação anterior da prisão domiciliar, em que ele já tinha a tornozeleira, tem acompanhamento policial, isso aí já dá conta. Pessoal, tá tudo errado. O Bolsonaro é um refém e agora até nego da Globo começa a reparar isso. Vai no comentário, coloca ali, solte Bolsonaro. Bota ali, Bolsonaro livre. Vamos lá, mais um absurdo no Brasil. O Brasil é o país do absurdo.
Então, o Lula fez um decreto para aumentar os poderes da Janja. É isso mesmo. Só falta o Lula fazer igual Ortega e fazer a Janja seu co-presidente. Olha isso. Lopes, esse foi o único projeto de decreto legislativo apresentado, não é isso? A oposição faz uma espécie de mutirão contra os gastos da primeira-dama agora. Exato, Leandro. A oposição está apresentando vários projetos de decreto legislativo para sustar esse decreto do presidente Lula e todos vão na mesma linha. Pelo menos 3 projetos já foram apresentados até o momento. O líder da oposição, Luciano Zucco, apresentou um. O líder do PL, Sóstenes Cavalcante, apresentou outro. O deputado federal Rodrigo Valadares, do União Brasil e de Sergipe, também apresentou uma proposta no mesmo sentido. O deputado federal Nicolas Ferreira fez um post chamando de gabinete paralelo essa estrutura e ressuscitando também esse decreto, que na verdade é do mês de agosto, mas agora a oposição retomou esse debate que é sustar os efeitos desse decreto, que na verdade formaliza o acesso da primeira-dama Janja à estrutura do gabinete presidencial. Quer dizer, é um absurdo eles quererem que a Janja tenha mais poder. Vamos lá para o ponto principal da live, que é o Lula conversou com o Papa. O Lula conversando com o Papa. Vamos lá. Olha isso aí, pessoal. Então, o Lula conversou com o Papa e o Lula disse que tudo saiu bem, que o Papa é muito amigo dele, que foi uma conversa maravilhosa. Aquela mentira que você sabe que o Lula sempre conta. Aqui, olha essa matéria aqui do Globo, tá? Olha isso. Lula se encontra com o Papa Leão no Vaticano, fala sobre a fome e faz convite. O presidente desembarcou em Roma no domingo para participar da Semana Mundial da Alimentação, blá, 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 blá. Não foi convidado para Gaza, né? O presidente Lula e a primeira-dama Janja se reuniram nessa segunda-feira com o Papa. Na ocasião, Lula parabenizou o pontífice pela liderança da Igreja Católica e aproveitou a ocasião para convidá-lo para a COP30, que será realizada. Olha aqui, ó. Convidei-o a vir à COP30, considerando a importância histórica de realizarmos uma conferência do clima para a primeira vez no coração da Amazônia, por conta do jubileu. O Papa nos disse que não poderá participar. Aí ele inventa um montão de coisa, diz que o Papa é amigo dele, diz que gostou muito do Papa. É igual a conversa de quando o Lula ele foi para aquela igreja. Lembra que o Lula estava na igreja e o Lula fingiu que estava orando? Que ele fechou a igreja, não deixou ninguém entrar, botou câmeras e tudo quanto é lado para gravar, para fazer uma campanha política, para dizer que é católico, cachaceiro, junto com a cachaceira. Os dois fizeram aquilo aí. Aí foram conversar com o Papa e o Papa simplesmente escutou e o ignorou completamente. Olha só o que o bispo tem falado. Ontem mostrei uma coisa, hoje eu mostro outra. Olha isso aqui. A família que assiste à Rede Globo ou outras televisões da grande mídia não vai encontrar nada de pureza. Vocês só vão ver impureza. O que uma novela da Globo pode ajudar uma pessoa? Nada. Ajuda a levar para o inferno. Porque não serve para nada. Por isso a gente tem que desligar essas televisões para sempre. Porque elas não trazem a paz para dentro do coração de quem quer ser santo. Pessoal, a gente está vendo muitos padres, muitos bispos no Brasil fazendo um trabalho sensacional, se levantando contra o comunismo, se levantando contra a ditadura, se levantando contra o terrorismo, contra tudo que há de mal no Brasil. Então temos que parabenizar os padres, parabenizar os bispos, parabenizar a igreja, porque o maior inimigo do comunismo, na verdade, é a igreja, é essa luta dos cristãos, essa luta que a gente tem que continuar juntos para vencer tudo que há de ruim nesse nosso Brasil. Então, pessoal, compartilhe, pessoal, jogue no grupo WhatsApp. Desculpa por a imagem, eu estou num lugar que a luz é horrível. Então, a única forma de fazer vídeo é usando esse background. Esse fundo, pessoal, eu não tenho piano, isso não é uma casa de verdade. Tá vendo aqui, ó? Isso não é um piano. Tá vendo que não dá para ver direito? Corta. É porque é um fundo. Então isso não é um piano de verdade, isso não é uma casa de verdade. Isso aqui não é a casa do Fagundes, não. É só um fundo. Por exemplo, deixa eu mostrar para você. É só eu trocar o fundo. Ó. Eu troco para esse aqui. Tá vendo? Ou eu troco para esse aqui. É só trocar o fundo. Entendeu? É um programa que tem dentro do StreamYard que faz você trocar, tá bom? Então Deus abençoe todos vocês. Tenham um dia maravilhoso. Hoje
às 11 horas da manhã, teremos uma live. Convido vocês a participar dessa live. Uma live de 1h e 10 ali, onde a gente tenta explicar tudo para você que aconteceu no Brasil e no mundo, tá bom? Deus abençoe a todos. Te vejo às 11 horas da manhã, só que vai ser no nosso outro canal. Só você botar Fábio Ton, T-O-N, e você encontra. Tchau, tchau. Um abraço. Bom, muito bom dia, tudo bem? No momento, segunda-feira, 13 de outubro de 2025, horário é 6 horas da manhã e 12 minutos. Nós estamos contentes porque nós estamos vendo tudo se renovar, tudo sendo realizado através de um homem maravilhoso, um homem que é um estadista, é um grande empresário, é um virtuoso, é um sujeito que onde ele se manifesta, ele transforma tudo. O nome dele é Trump. Então, nós estamos muito felizes por saber que já temos 20 sequestrados livres. E temos também 200 a 300 que cumpriram pena nos presídios de Israel, ou seja, no hotel 5 estrelas de Israel, que são as dependências de detenção. Lá eles tiveram ajuda médica, tiveram comida farta, tiveram o melhor tratamento de todos os presídios que você possa conhecer no planeta. É a unidade de detenção de Israel. Eles tratam muito bem dos seus prisioneiros, porque eles trabalham através do amor. Eles dizem para o sujeito: olha, você tem que amar a humanidade, você tem que amar os escolhidos do Todo-Poderoso, a nação, o povo de Israel. Eles são escolhidos, eles são diferentes, eles têm um amor divino, eles são o início da célula, eles são os verdadeiros herdeiros da terra, entenderam? Os abrâmicos são de Abraão, entendeu, meu filho? Então, eu estou muito feliz, porque as naves já estão aqui e eles vêm aqui para escolher. Eles dizem: vamos ver quem vale a pena, vamos ver quem evoluiu, quem tem sentimento, quem é feliz com o pouco que tem, quem gosta de ser feliz, entendeu? Então entenda, ser humano, você convive na tua família. Então, dentro da tua família, tua mãe chega e fala assim: você pode lavar louça? Aí você: posso. Aí você vai e lava a louça. Você pode varrer? Posso. Aí você vai e varre. Você pode aparar grama? Posso. Aí você vai e apara grama. Você pode nos ajudar? Sim, claro. De que forma? De qualquer forma. Lógico. Então o tempo passa, e aí eles olham para você e veem que você permanece com eles. Entendeu? Então eles dizem: poxa, ele não foi fazer a vida dele. Ele se criou e todo o momento dele, toda a sua assistência foi para todos nós.
nós estamos devendo a ele. E todo mundo, quando olha para você, se sente cobrado, como se você estivesse cobrando alguma coisa. E você simplesmente fez o que era possível fazer pela tua família. Tua família pediu para você aparar a grama, lavar uma louça, fazer as camas, entendeu? Trazer algum, pagar luz, pagar gás, ajudar. E você ajuda. Mas aí eles se sentem cobrados. Eles pensam que eles te devem alguma coisa. E você não está cobrando nada de ninguém. Então, quem ama, não fala palavras que podem ferir a pessoa que eles amam. Quem ama, ele vê como você os trata. E como ele vê que você os trata, eles não querem te perder. Porque você trata eles muito bem. Então, você fica com essa reflexão. Você foi ferido por palavras que eles disseram, vai embora, porque você está me cobrando e eu não tenho nada para te dar. Mas você não está cobrando nada. Entendeu? Mas eles se sentem cobrados, porque eles fizeram de você arrimo de família. Você foi um arrimo de família. Você, teus irmãos, foram usados pelos teus pais para serem arrimo de família, para serem escravos do teu pai e da tua mãe. Então você, a tua vida inteira, se submeteu a teu pai e a tua mãe, para que eles te maltratassem, sem você saber por que teu pai e tua mãe estavam com tanta bronca de você. E eles estavam com bronca deles, porque eles se sentiam cobrados por você ser essa pessoa especial, essa pessoa que ajuda todo mundo, que ajuda a tua família. Entendeu? De fazer uma cama, de lavar uma louça, de cortar a grama. Entendeu? Então eles dizem, vai fazer a tua vida, desapega, sai daqui. Aí você diz, tá bom. Então você sai. E a forma de você sair pode ser traumática ou pode ser lógica. Então todo jovem, ele diz, eu estou morando com meus pais, mas eu quero ter minha casa, eu quero ter minha vida. Meus pais não me cobram nada, eles não dizem, vai trabalhar para ajudar na conta da luz, do gás, do aluguel. Meus pais não me cobram de nada. E eu estou aqui morando com eles. Mas eu tenho que sair, eu tenho que ter uma vida. Aí você vê que você está esclarecido. Mas quando você está com pais que eles são perversos, que eles são sem educação, são ignorantes, porque ignoram como proceder, como fazer. Então eles fazem com que você seja arrimo de família. E aí você vira escravo dos teus pais, e aí os teus pais te traumatizam, te cobrando. Cobrando o quê? O que eles estão devendo? Se você não cobrou nada deles, mas eles se sentem cobrados só pelo fato de olhar para você. Eles olham para você e falam, poxa, ele passou a vida inteira do meu lado. Ele abriu mão do seu dinheiro, abriu mão da sua capacidade, abriu mão das suas oportunidades para viver
a minha vida. Mas você não está cobrando nada. Você nem se dá por inteirado. Ao contrário, você conviveu com teu pai, com tua mãe, com teus irmãos. Era tudo um poço só. Mas eles se sentem cobrados e eles dizem: o que eu fiz com a vida dos meus filhos? E aí eles se traumatizam por falta de conhecimento. Então, senhores, entendam como proceder. Quem ama não fala coisas para ferir o ser amado. Quem ama, ele sente como você os trata e eles têm medo de te perder. Entendeu? Então fica nesse paradoxo. Axiomas que se transformam em paradoxos e paradoxos que se transformam em axiomas. Mas você que é esclarecido vai viver a vida e agradece. Diz: eu sou muito feliz, obrigado. E eu espero que vocês sejam também muito felizes. Mas quando eles te veem, eles veem a tua figura na frente, eles se sentem cobrados, como se você devesse algum dinheiro a eles. E você não reclamou nada, você não quer nada do que é deles, tudo é deles, e sejam muito felizes, vivam tranquilos. Mas pelo fato de você estar presente, eles te cobram. Então, você tem que estar ausente da vista, do olhar deles. Então, eles ficam em oração, eles ficam dizendo: por favor, Senhor, protege o meu filho, protege o meu irmão, protege a todos, que estejam todos bem. E estamos todos bem, muito bem, entendeu? Então você tem que evoluir. Ou você evolui através do auto-perdão, você se perdoa, porque você não é Deus para dizer como o teu filho se sente, ou a tua mulher se sente, ou o teu vizinho se sente. Você tem que proceder com uma atitude verdadeira, sincera, de amor todos os dias. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sem interesse nenhum. Ajudar o próximo. Ser feliz. Ninguém está te cobrando por você ser assim. Entendeu? Porque, lamentavelmente, tem predadores, tipo Luiz Inácio Lula da Silva, ou esse fantoche que está aí, que é um plágio, e que eles inventaram o tal do socialismo, comunismo, que está banido, que nenhum país permite mais essa ideologia se estabelecer, porque quem inventou essa ideologia, os filhos se suicidaram, entendeu? Ele era um bêbado, era um homem muito mau, entendeu? E que ele nem escreveu um livro, porque não teve capacidade para escrever um livro. Foi uma teoria que disseram: ele é um filósofo. Entendeu? O Karl Marx, um filho da puta. Entendeu? O mal parido, o anticristo. E que tem muito babaca, filho da puta, aí solto nesse mundo, que só sabe cobrar os outros
e que vai ser um opressor dos próprios filhos. Ele vai obrigar os filhos a serem escravos. Ele obriga os amigos a serem escravos. Ele obriga a própria namorada a dar para os outros para conquistar o socialismo, o comunismo. Então nós já identificamos esses filhos da puta. O PT, os partidos comunistas, os partidos socialistas. Se proteja, amigo. Se liberta. Esses filhos da puta têm que ser mortos, porque eles são opressores, adoradores do demônio. E você dirá, Excelência, o senhor não está exagerando? Não, não estou exagerando. Eu não exagero, meu amigo. Eu constato com fatos, atos e circunstâncias. São ladrões, filhos da puta, que têm que morrer, exterminados da face da terra, o comunismo. Hoje, dia 13 de outubro de 2025, saibam, nós estamos libertando o planeta e as três naves já estão na órbita terrestre e eles vêm aqui para fazer uma seleção. Eles vão dizer quem fica e quem vai embora. Entendeu? Então não se preocupe que eles não estão aqui para agredir ninguém. Eles já vieram várias vezes. Fica tranquilo, tá bom? E você que é cagão, porque você não conhece, não tem conhecimento, você não evoluiu, sabes, tenha paciência. Se você não acredita no Todo-Poderoso, se você não acredita em você, se você não ama você, se você está querendo saber de onde eu vim, para onde eu vou, o que eu sou, o que eu não sou, você, meu filho, tem muitas perguntas para uma única resposta. Eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Sou eu. E o que é você? O cotidiano. O todo dia. Não mude. Aí vão dizer, ele é um trouxa, um idiota, porque ele é educado, porque ele sempre está atencioso, tratando todo mundo bem. Foda-se você. Vai pra puta que te pariu. Entendeu? Se você não me aceita, foda-se. Ouviu? Viralize isto. Conforme determinação, meu Pix é meu e-mail. oscaranibaltiapano@gmail.com. Meu Pix é meu CPF, 510-466-44734. Meu Pix é meu telefone celular, WhatsApp, 5521-99742-0789. Aí você diz, poxa, ele está tão seguro de si? Claro que eu tô. Claro! Eu tive a oportunidade com outro ser humano de testificar que o Todo-Poderoso, ele existe e está vivo. Sabe? Ele apareceu. E eu falei para o meu grupo, e o meu grupo falou, ele tá maluco. E aí eu fui para a Índia, fui peregrinar na Índia, lá dar banho leproso, fazer as edificações das casas deles, que estavam a 25 metros de profundidade num buraco, passar cal nas paredes. Eles pediam, por favor, deixa tudo branco. Aí eu falei, claro, isso aqui vai ficar tudo branco. Branco que nem gelo, tudo branquinho. Aí eu limpei tudo, matava bicho.
Olha, foi algo maravilhoso e dava as vacinas contra a lepra. Então todo mundo foi lá para ver a Santa Mãe Teresa. Todo mundo foi, deixou um monte de doações no átrio, onde ela teria que estar, mas ela não estava. Então deixaram tudo lá e foram embora, deixaram na porta 300 pessoas, para que as freiras, as que dão banho nos leprosos, nos mortos, carregassem essas caixas. Aí eu fiquei e carreguei todas as caixas. Levei todas as caixas num galpão e empilhei todas as caixas e elas falaram: você quer ver a Mãe Teresa? E eu falei: claro, eu vim aqui na Índia para ver a Mãe Teresa. Aí eles me levaram até onde ela estava, com todas as meninas de 12 a 19 anos que ela trata, todas limpas, lindas, louras, de olhos azuis, que são meninas que são vítimas de assassinato das famílias, foram abandonadas quando bebês, e ela educa. E eu fiquei rezando o terço. E fiquei rezando o terço, e aí o terço são 3, quero dizer, o rosário, né? São 3 terços. E eu rezando o rosário, eu vi que tinha uma imagem que as vestes se mexia por causa do vento, porque a janela estava aberta, a imagem de Nossa Senhora estava lá, mas eu não via a figura, não tinha iluminação para eu poder ver o rosto da Nossa Senhora, eu só via a imagem, as vestes se mexendo. E eu do lado da Mãe Teresa, a Santa, e aí tocou a campainha e ninguém atendia, o cara insistente. Aí eu falei: podem ser meus colegas. Eu acabei de rezar o rosário, desci e tinha um monge chinês, vestido com aquela veste marrom, sabe? E uma tradutora. E aí levei ele lá para cima para rezar o terço. E sentei ele, eu estava com um crucifixo amarrado num cadastro de tênis, tirei e dei para ele. E continuei rezando o terço, e a imagem, as vestes da imagem se mexendo, as meninas todas rezando, uma mais bonita que a outra, todo mundo rezando. A Mãe Teresa, linda, maravilhosa, do meu lado. E aí acabou o terço. E quando acabou o terço, ela me agradeceu, eu agradeci, cumprimentei o monge e fui-me embora, atrás de 300 pessoas que me abandonaram, me deixaram lá. Aí eu falei: pô, como foi o caminho para eu voltar onde estão os ônibus? Então era como 15 quarteirões. Aí andei os 15 quarteirões e achei os ônibus todos vazios. Aí eu entrei dentro do meu ônibus e fiquei esperando. Apareceu meu compadre, Eugênio Rastelli. Aí falei: que houve? Aí ele falou: onde que tu estava? Eu estava carregando as doações, tudo pesado. Fui lá guardar, aí guardei tudo. E você voltou para cá? Voltei. E vocês viram? Nós fomos atrás de Mãe Teresa, não encontramos Mãe Teresa. Aí eu falei: Eugênio, você quer ver a Santa Mãe Teresa? Que não era santa ainda, mas eu sentia. E ele falou: claro. Aí eu falei: então vem comigo. Aí eu saí do ônibus e ele começou a dizer: vamos atrás do Oscar. Ele vai levar onde está a Mãe Teresa. Aí chegamos lá. Aí eu falei: Mãe Teresa,
é possível a senhora só dar um alô, tudo bem, para estes peregrinos que vieram da França, da Europa? Veio o dono da Nestlé, veio o dono, todo o jet set, todo mundo de grana, foi ver a Mãe Teresa lá na Índia. Aí ela falou, pode. Então, eles todos foram falar com ela e com as suas discípulas. E eu fiquei no pátio onde tem uma fonte que joga água. E nessa gruta onde está a fonte estava a imagem de Nossa Senhora Maria Ana. E eu fiquei apaixonado por essa figura de louça. E fiquei olhando. E a Mãe Teresa lá em cima, no terceiro andar, debruçada na sacada, olhando para mim. E eu olhando para ela. E aí ela, lamentavelmente, passou um tempo e ela se reuniu com o Todo-Poderoso e virou santa. Que privilégio você conhecer uma santa. Você sabe o que é isso, conhecer uma santa? Quando está viva? Você ser contemporâneo de ver uma santa é algo maravilhoso. E esse foi o meu depoimento hoje. Uma verdade que todos os meus companheiros de oração do Chapelet, do Rosário, têm certeza, porque eu não minto, eu falo a verdade. Então eu quero dizer a vocês, nada temam. Estamos passando por um filtro e todos nós vamos ser observados. Quem merecer, continua. E quem não merecer, vai ser levado a outro planeta. Tá bom? Tenham um bom dia 13, segunda-feira de 2025. Sejam felizes.